Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, dia 5 de outubro de 2020, vamos dar início aí ao nosso quarto bimestre, aos conteúdos, certo? Eu quero que vocês peguem aí o livro de matemática de vocês, abram na página 266, nós iremos falar sobre os números. Lá tá assim: números decimais. É importante compreendermos que os números decimais são os números inteiros que foram repartidos em 10, 100 e 1000, em partes iguais. Quando os inteiros são divididos em 10, 100 ou 1000 partes iguais, representamos essa divisão escrevendo a quantidade nas casas decimais após a vírgula. Portanto, é necessário considerar a quantidade de casas decimais após a vírgula. Décimo corresponde à primeira casa decimal, logo após a vírgula. Então, vai ficar 0,1, certo? Por quê? Porque tem um zero só. Então, após a vírgula, eu vou ter apenas um número. Então, é um décimo, certo? O centésimo corresponde a duas casas decimais logo após a vírgula, porque o 100 também tem, o 100 tem o quê? Duas casas após, certo? Dois zeros. Então, olha aqui, ó, o 10 vai ter um zero, certo? O 100 são dois zeros, então duas casas decimais após a vírgula. E o 1000, que é um milésimo, são três zeros, então vão ser três casas após a vírgula, certo? Numa regra prática, podemos relacionar a quantidade de casas decimais à quantidade de zeros. Observe, o décimo é uma casa decimal, um décimo, certo? Que é igual a 0,1, só vai ter um, porque é um zero. Centésimo, duas casas decimais, um centésimo, 0,01, dois zeros. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Quando tem um zero, um décimo. Se tem dois zeros, são dois números após a vírgula. Então, dois centésimos. Do milésimo, que é o 1000, são três zeros após a vírgula. Então, vai ser um milésimo, certo? Então, é só observar qual a quantidade de zeros que eu tenho e qual que é. Então, a quantidade de zeros que eu tenho vai ser a quantidade de números que eu vou ter após a vírgula. Correto? Para estudarmos os números decimais, é importante pensarmos no cubo e o relacionarmos com o inteiro. Observe, olha lá o cubo. Tem um cubo aí, certo? Só um. Se considerarmos um cubo do material dourado como o número 1, será preciso 1000 quadradinhos para chegar a 1, ou seja, cada quadradinho corresponde a um milésimo. Porque o cubo lá do material dourado, ele tem 1000 quadradinhos, 1000 unidades, certo? Então, ele tem um milésimo. A fração dele, né, se fosse para a gente colocar, um milésimo, certo? Então, ele tem 0,001, correto? 100 barras para chegar a 1, ou seja, cada barra corresponde a 0,01, que é um centésimo. E 10 placas para chegar a 1, ou seja, cada placa corresponde a um décimo, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer as atividades para a gente compreender melhor. Façam aí para mim as páginas 268 e 269. Pausa o vídeo, tentem fazer e aí retornem para a gente fazer a correção. Tentem fazer porque é importante vocês tentarem fazer para poder compreender. Vamos lá, então. Para quem já fez, vamos fazer a correção. Na página 268, número 1. Observe os números decimais e escreva a quantidade que representa a parte inteira e a parte decimal. Então, eu tenho lá o número 3,4, certo? A minha parte inteira é a parte que
vem antes da vírgula, correto? Então, sempre que pedir do número decimal a parte inteira vai ser a que vem antes da vírgula. A outra vai ser os decimais, correto? Então, a parte inteira de 3,4 é o número 3. A parte decimal vai ser o número 4, correto? E partes em que o inteiro foi dividido foram o quê? Em 10 partes. Por que eu sei que foram em 10 partes? Porque tem só um número após a vírgula. Entenderam? Então, eu sei que é em 10 partes. E partes decimais tomadas, as partes foram divididas em 10, mas a parte que retirou foram 4, correto? Porque tá lá 3,4. Então, eu sei que tirou só 4 partes desses decimais aí, certo? Deu para entender? Então, olha lá, o 23,07, a parte inteira vai ser o 23, que é ele que vem antes da vírgula. A parte decimal, 0,7. A parte em que o inteiro foi dividido foi em 100 partes. Por que eu sei que foi em 100 partes? Porque eu tenho 2 números após a vírgula. Então, é o centésimo. Lembram que eu falei? Um zero, eu sei que foi dividido em 10. Então, é um número após a vírgula. 100 são 2 zeros. Então, 2 números após a vírgula. E 1000, 3 zeros. Então, eu sei que são 3 números após a vírgula. E as partes decimais tomadas aí foram 7 partes, né? Porque tá 0,7, 23,07, então eu sei que foram só 7 partes tomadas, certo? Agora tem 1,65, a minha parte inteira é 1, a minha parte decimal é o 65, a parte em que o inteiro foi dividido foi em 100, porque tem 2 números após a vírgula, e a parte decimais tomadas foram 65. 0,043, a parte inteira é o zero, né? Então, não tem parte inteira. Parte decimal, 0,43. Partes em que o inteiro foi dividido, 1000, né? Ele foi dividido em 1000 partes. Por que eu sei que foi em 1000? Porque eu tenho 3 números após a vírgula. Então, e as partes decimais tomadas foram 43, que lá tá 0,43. Então, as partes decimais que foram tomadas aí foram 43 partes, certo? 9,8, eu tenho a parte inteira que é o 9, que vem antes da vírgula, todo. A parte inteira sempre vai ser o que vem antes da vírgula. A parte decimal é o 8. Partes em que o inteiro foi dividido foi em 10. Eu sei que foi em 10 porque eu só tenho um número após a vírgula. E as partes decimais tomadas foram 8, certo? Número 2, escreva os números solicitados. 1 inteiro e 3 décimos. Então, você vai colocar lá, né? Tenho aí centena, dezena, unidade, né? Aí eu tenho décimo, centésimo e milésimo aí no quadro. Então, se eu tenho 1 inteiro e 3 décimos, significa que eu tenho uma unidade, vírgula, 3 décimos, né? Então, vai ficar 1,3. 15 inteiros e 2 centésimos. Então, eu vou colocar o 1 na dezena, o 5 na unidade, vírgula, o 1 no décimo e o 2 no centésimo. 34 milésimos, então vai ficar 0,034. 12 inteiros e 123 milésimos, então 12,123. 105 inteiros e 220 milésimos, então 105,221. Então vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Centena, dezena, unidade. Décimo, centésimo, milésimo, correto? Então eu vou colocar, ó, 1,3, 15,12, certo? Vai seguir aí a ordem normal dos números, né? Quando a gente faz aquele quadro, né? A gente tem que colocar unidade na unidade, dezena na dezena, e aí a diferença é porque tem o décimo, centésimo e o milésimo.
3 indica a unidade de medida que cada algarismo representa. Então, olha lá, eu tenho 12,90. O 1 é uma dezena. O 2, 2 unidades. E o 9 são 9 décimos, certo? Porque ele tá ali, tá 90, mas ele tá na casa do décimo, então são 9 décimos, correto? O próximo, 210,3. O 2 são 2 centenas, né? Porque 210, 2 centenas. O 10 aí é uma dezena. E o 3 vai ser 3 décimos. 3,508. Então, vai ficar 3 unidades. O 5 são 5 décimos. E o 8, 8 milésimos. 6,009, 6 unidades. E 9 milésimos, assim. Porque o 12, 1 aqui é uma dezena, não é? São 12, 2 unidades e 9 décimos. Então, é assim que vocês irão colocar. É só lembrar, os números vai continuar do mesmo jeito, não muda. A diferença é que vocês têm que colocar em décimo, centésimo e milésimo. 4. Relacione os números que representam a mesma quantidade. Na letra A, eu tenho lá, ó, 1.200,300 milésimos, certo? Então, o que vai representar aí? Ele vai representar 1.200,3, né? Porque ele é 1.200, porque lá o 300 não precisa, porque eu não preciso colocar. Ele não tem números maiores que zero para representar, então eu não preciso. Quando eu tenho só zero após aí os números, eu posso cortar ele, que aí vai ficar do mesmo jeito, eu vou ler do mesmo jeito. 1.200,3, 1.200, né, inteiros e 3 décimos. Na letra B, eu tenho 1,220.030, certo? Então, olha lá, como que eu vou ler esse número? Eu vou ler ele 1 inteiro, 2003, porque eu não preciso desse último zero, né? Então, vai ficar 1,2003. Letra C, 120,30. Então, eu vou ler ele como 120,3. Letra D, 123,00. Então, vai ficar só 123. Letra E, 1.200,030. Eu vou ler ele como 1.200,03, correto? Então, a sequência ficou D, C, E, A, B. Observe o comportamento dos zeros após a vírgula e escreva o que você descobriu. O que dá pra gente descobrir aí? Que os zeros após a vírgula só são considerados até o último algarismo que seja diferente de zero, né? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Que se eu tenho, por exemplo, igual lá, ó, 120,30, eu posso descartar esse último zero. Vai ficar 120,3 décimos. Por quê? Porque o último número, ele é considerado se ele for diferente de zero. Se ele for igual a zero, eu posso descartar ele, certo? Então, é isso aí. Então, nós descobrimos o quê? Que os zeros após a vírgula só são considerados até o último algarismo diferente de zero. 5. Observe os números e escreva o que determinam os algarismos após a vírgula. Unidade, décimos, centésimos ou milésimos. Então, olha lá. Na letra A, eu tenho 1.200,300. Então, desculpa. Então, eu tenho lá 1.200,3, né? 3 décimos. Então, aí eu posso colocar só décimos, porque os últimos números são zero. E eu só preciso considerar os últimos números se ele for diferente de zero, correto? Então, na letra A, vocês irão escrever décimos. Na letra B, 1,
2030, né? Certo? Só que eu não preciso considerar esse último zero, né? Então, vai ficar 1,203 o quê? Milésimos, porque eu tenho 3 números após a vírgula. 120,30, a mesma coisa, eu desconsidero, vai ficar 120,3. Então, são décimos aí. E 123 aí, vírgula 00, então eu não preciso o quê? Eu não preciso identificar, eu cancelo ele. Vai ser 123 o quê? Unidades, correto? E 1.200,030 vai ficar 1.200,03. Então, vai ser o quê? Centésimo, só 2 números após a vírgula. Porque aí é o mesmo caso. O número é zero, então eu posso desconsiderá-lo. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de matemática.